Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira. Por bondade e misericórdia do Senhor, estou aqui representando o nosso ministério, nossa igreja, nosso pastor-presidente, pastor Arnaldo Belchior. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo domingo, está iniciando esse domingo, de certo, será de bênção para cada um de nós. Eu quero avisar a todos que daqui a pouco, às 8 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical e à noite temos o culto da família, a partir das 18 horas. E vocês são os nossos convidados especiais para estar conosco. Quero avisar também a vocês que esse mês de dezembro estamos trabalhando com o tema Nascer. Este é o tema desse mês de dezembro. Se você puder estar conosco, uma campanha do tema Nascer acontece todas as quartas-feiras aqui no nosso Templo sede. Por que o nome Nascer? Porque existem... Você já viu uma frase, quando você está conversando com alguém, e você percebe que a conversa daquela pessoa é muito raso, parece que não está vivendo, não está no mundo ainda, porque tudo que ele fala parece que não tem sentido as coisas. Aí você fala para ele, rapaz, você precisa nascer. Nascer é você viver outra vida, você viver em outra dimensão de vida, né? Jesus, uma certa feita, disse para um homem chamado Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Então o tema do mês de dezembro é nascer. Vale nos dizer também que, embora não foi o mês de dezembro, mas Jesus também nasceu para mim e para você. Tá certo? Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 28, e o verso número 15, que diz assim: Eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixareis até que te haja feito o que tenho dito ou o que eu tenho prometido. O tema da mensagem é promessas abençoadas. Você sabe muito bem que as promessas de Deus para a nossa vida, para a sua vida, são promessas de bênção para nós. Agora vale você entender, não porque você tenha recebido uma promessa de bênção, que você não vai sofrer luta, dificuldade. Muito pelo contrário. As promessas da bênção existem, mas o processo para você chegar nesta bênção, você precisa caminhar nesse processo. Vocês lembram quando o povo saiu do Egito e Deus disse para o povo, vocês vão tomar posse da terra que são suas, todas as terras. Até Abraão chegou a subir no monte, olhar, Deus tinha dito para ele, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, todas as terras Deus daria para eles. Eram terras dadas para o povo de Deus por promessa. Só que vocês perceberam que quando o povo chegava na terra, a terra já estava habitada por alguém? Os cananeus, os jebuseus, os moabitas, amonitas, os filisteus. E o que eles teriam que fazer? Eles tinham promessas, mas o adversário estava na terra. E qual era a função do povo que tinha promessa? Qual era a função? Promessa eles tinham. Qual era a função do povo que tinha promessa? Era tomar posse da promessa. E para tomar posse da promessa, eles teriam que lutar,
teriam que guerrear para tomar posse da promessa. Você viu que interessante? Para que eles viessem tomar posse daquilo que Deus tinha prometido, eles teriam que colocar as mãos nas suas armas, eles teriam que orar a Deus e pedir para que Deus o ajudasse eles, para que eles pudessem tomar posse daquilo que foi lhe prometido. Então veja, as promessas, elas existem, mas você precisa fazer a sua parte. Então veja, ontem eu estava falando aqui sobre o segundo filho de Raquel, o significado também do filho. Mas Raquel não ficou só com o primeiro filho, por nome Rubens. Lia não ficou só com o primeiro filho, por nome Rubens, nem com o segundo, Simeão. Mas diz a história, vou ler para vocês. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Então veja, o terceiro filho de Lia, ela colocou de Levi. Quer dizer, ela quis dizer assim, Levi seria o ajuntamento. Deus lembrou de mim e me deu o terceiro filho. E ela colocou o nome de Levi. Quer dizer, ajuntamento. Então nós percebemos aqui que Lia, ela começou a gerar filhos até com facilidade, porque Deus tinha proporcionado a ela gerar filho. Depois ela teve o quarto filho, por nome Judá. Então veja que interessante, diz a história que depois dessas coisas, olha o que aconteceu. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Vamos retornar aqui, Gênesis capítulo 30. Olha o que aconteceu. Leia teve Rubens, Simeão, Levi e Judá. 4 filhos. Depois que Raquel percebeu a Lia dando a Jacó 4 filhos, olha o que Raquel fez. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morro. Você percebeu o interessante? A pressão que Jacó estava sofrendo? Quando Deus abre a madre de Lia e ela começa a conceber filhos, Raquel ficou tão angustiada que ela chegou para o seu marido e falou para ela assim, falou para ele: dá-me filho, senão morro. Então se acendeu a ira, agora Jacó ficou irado. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. E tudo entre família, viu? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. É tão interessante as coisas que
Você ter filho com outra mulher não seria a mesma sensação, porque o ventre é de outra pessoa. Mas diz a história que Raquel estava tão para baixo que ela arrumou a sua serva por nome Bila, e quando ela começou a questionar o marido, dizendo: me dá filho, senão eu vou morrer. Porque para uma mulher que não gerasse filho, e na época não seria, a repercussão não era coisa boa. Ou essa mulher tinha maldição na sua genealogia, ou era um castigo. Então essa moça, ela fica tão preocupada, tão angustiada, que ela fala para o marido: se você não der filho para mim, é melhor eu morrer. Só que a palavra de Deus nos diz que Jacó amava Raquel. Um dos grandes segredos aqui está aqui, no amor para com Raquel. Você sabe que essa figura aqui de Raquel e Jacó, ela é uma mensagem, tem uma mensagem aqui cristocêntrica para a gente. Porque na verdade Jacó era para ter considerado Raquel como uma pessoa sem graça, desprovida das bênçãos de Deus. Nós também éramos assim, desprovidos da bênção de Deus. Nós éramos para ser rejeitados, ser expulsos do arraial, éramos para sermos condenados, era para sermos abandonados. Raquel também era para ser desprezada. Mas diz a história que o amor de Jacó por Raquel, ele aceita conceber ou ter filho com Bila. Tanto é que Bila deu 2 filhos para Jacó, Dan e Naphtali, o Naphtali. 2 filhos, Dan e Naphtali, o Naphtali. Bila concebeu e teve 2 filhos com Jacó, e Raquel dizia assim: os filhos são meus. Mas não era a mesma coisa. Pode ser filhos de criação, mas não saiu do seu ventre. Não saiu do seu ventre. São filhos de Bila com Jacó. Então veja, diz que Raquel ficou tão angustiada que diz: me dê filho, senão eu vou morrer. Aí diz que eles dão um jeitinho. Vocês percebem na Bíblia algum jeitinho que as pessoas dão aqui, e alguns Deus consente, né? Dá um consentimento de aprovação, mas são um jeitinho humanos, né? Aí diz a história que Lia também tinha parado de gerar. Lia também pega a sua serva, por nome Zilpa, e faz com que Zilpa se deite também com Jacó. E Zilpa dá 2 filhos para Jacó, Gad e Azer. Gad e Azer. Então veja, a concubina, ou a serva de Raquel, que foi Bila, deu 2 filhos para Raquel, que foi Dan e Naphtali, ou Naphtali. Dan e Naphtali. A concubina, ou a serva de Bila, por nome Zilpa, deu também 2 filhos para Jacó, o nome Gad e Azer. Gad e Azer. Então esses 4 filhos foram filhos das servas de Raquel e das servas de Leia. Mas olha que interessante. Aí diz a história que: e ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve o 5º filho, Isacar,
e Zebulão. Ela tinha tido 4, agora com mais 2, 6. Mais 2 da serva, 8 filhos. Mais 2 da servas de Raquel, 10 filhos, né? Agora veja que interessante. Deus ouviu Leia, talvez as suas petições, os seus clamores, e Deus precisava cumprir alguma coisa aqui. Aí no verso, olha, Gênesis capítulo 29 e o verso 22, ou Gênesis capítulo 30 e o verso 22, olha o que está escrito aqui, ó. Depois de muito tempo, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Viu que interessante? Quanto tempo se passou, né? Ó, a terra já estava com 10 filhos. 6 de Lia, 2 de Zilpa, 2 de Bila e nada de Raquel, da mulher amada. Quero que vocês entendam isso. Existem coisas na vida que você quer para você e você quer no tempo, no seu tempo. E esse tempo talvez ele seja crucial com você. Porque você é ansioso, você tem ansiedade, você quer que as coisas venham acontecer da forma e do jeito que você quer. E as coisas de Deus não acontecem do jeito que eu quero, nem da forma, nem do jeito que você quer. As coisas de Deus acontecem do jeito, da forma e no dia que Ele quer. É do jeito de Deus e é no tempo de Deus. Quando nós olhamos a história bíblica e olhamos a história das promessas abençoadas por Deus, se nós formos olhar, na verdade, parecia que as bênçãos que Deus tinha era para ser derramado tudo na vida de Raquel, porque era a mulher que Jacó amava. Mas você percebe que o plano de Deus era um e o plano de Jacó era outro. Deus não estava preocupado com aquilo que Jacó amava. Deus não estava preocupado com isso. A preocupação de Deus aqui é de cumprir as promessas ditas para Jacó. Vou te abençoar. E eu serei contigo. Agora, não é aquilo que você ama, que eu amo, mas é aquilo que eu faço, e aquilo que eu gosto, que eu quero. Porque nem tudo aquilo que você gosta, às vezes, é aquilo que Deus quer. E nem tudo aquilo que Deus quer é aquilo que você gosta. Você viu que interessante? Porque existem pessoas que Deus quer. Existem pessoas que Deus quer. Então veja, olha aqui o que acontece depois de tanto tempo. Deus lembrou, aqui é a lembrança, depois Deus lembra de Raquel. Lembrou para quê? Jacó já tinha 10 filhos, para quê? Lembrar de Raquel. É porque Deus precisa fechar o ciclo. E o ciclo não poderia ser fechado com 10. O ciclo só teria que ser fechado com 12. Então, você que estava de fora da história, se você pudesse analisar as coisas, você já poderia dizer, não, mas Raquel vai ter os 2 filhos. Porque Deus precisa usar Raquel para gerar 2 filhos. Ainda que seja os únicos 2,
mas ela precisa gerar os 2 filhos, porque são as palavras de Deus que precisa ser cumprida na vida de Raquel, para que as bênçãos, que as promessas de Deus continuem. Porque existem na vida desta família uma promessa abençoada. Então ela precisa gerar. Quero dizer para você nesta manhã de domingo, que você vai gerar. Você precisa gerar, porque Deus precisa cumprir o que prometeu. Você vai gerar, porque Deus vai cumprir o que prometeu. Então veja que interessante, ó. Olha aqui, Gênesis capítulo 30 e o verso 22. Talvez Raquel estava até desacreditada do período, quem sabe da situação que ela estava vivendo, de ver tantas crianças nascer, de Lia, de Bila, de Zilpa, e já tinha Jacó com 10 filhos na terra ali, sem contar Diná, que foi uma das filhas de Lia também. Se você contar, já tinha 11 filhos contando com Diná. Mas o plano de Deus não poderia parar por ali. Deus precisava concluir o seu plano. E Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Você pode ter absoluta certeza, as coisas parece que está chegando no final. Parece que está chegando no final do túnel. Parece que não tem mais o que fazer. Se você tivesse de gerar, teria gerado, né? Porque você viu já 3 mulheres gerando e você nada. Você poderia pensar, mas se eu tivesse de dar filho, o meu marido Jacó, eu teria já dado filho. Eu orei tanto, mas estou vendo as coisas acontecer na vida de outras pessoas e na minha vida não está acontecendo nada. Calma aí. Calma. Para você é no tempo de Deus. Para você é na hora de Deus. Calma, ó. Calma. As coisas estão no controle dele. E Deus está dizendo para você, ó, calma. Aquieta o seu coração. Calma. Calma aí. Deus tem uma palavra para você. Aí nós lemos aqui, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela, Raquel, concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Vocês percebem que o nome, quando José aqui, ele nasce, ele recebe o nome de José, e Raquel diz Deus tirou a minha vergonha. Interessante, né? Tirar a vergonha. Existem pessoas que eles perderam, já viu falar de perder a vergonha? Perder a vergonha? Esse negócio de perder a vergonha é quando você não respeita ninguém mais. Você acha que você pode xingar, que você pode falar, isso é perder a vergonha. Você não tem respeito por ninguém, você não considera ninguém, você perdeu o caráter, perdeu a vergonha. Mas no caso aqui de Raquel, a vergonha aqui é que Raquel sofria da sociedade. E qual era a vergonha aqui de Raquel? Porque Raquel era vista como pessoas amaldiçoadas. Amaldiçoada.
Aos olhos de Deus não era isso, mas aos olhos dos homens e das mulheres, Raquel era infrutífera. Mas parece que eu vejo Deus dizendo para Raquel: calma, Raquel, Raquel, calma. Não é nada disso. E eu tenho filho, eu tenho bênção para você, mas no meu tempo, dizendo Deus, é no meu tempo. E quando o meu tempo chegar, Raquel, eu vou tirar tudo isto que está pairando sobre a sua mente, a vergonha, o que você tem pensado, o que as pessoas têm pensado de você, eu vou tirar tudo isso da mente deles. Porque eu vou entregar para você a minha promessa. Então você tem promessas minhas, você tem promessas de Deus, e quando a promessa chegar, toda aquela nuvem escura, eu vou tirar de você, vou tirar das pessoas, e as pessoas vão te olhar com outros olhos. Então isso é tirar a vergonha. Agora, em contrapartida, existem pessoas que não têm mais vergonha, ou nunca teve vergonha, de adulterar, de pecar, de prostituir, de fazer coisas ruins para o seu próximo. São pessoas que não têm nem vergonha, nem caráter, não é verdade? E não têm compromissos com a bênção de Deus. Mas estamos falando de um caso específico. Promessas abençoadas. Quando você tem promessas de Deus, as coisas podem até, aparentemente, parecer que está saindo do controle da sua vida. Mas fica sossegado, ou sossegada. Tudo está na mão de Deus. E Deus que conduz as coisas. São Deus que movimenta o mundo. É o nosso Deus que movimenta as coisas. São Deus que muda as estrelas de lugares. É o nosso Deus que muda os astros, o firmamento. É Deus que para a terra, Deus que para o universo. É Deus. Não sou eu. Não é você. É Deus que faz tudo isso. Aí diz a história que Raquel concebeu e teve um filho, e ela chamou o nome desta criança de José. O Senhor me acrescente outro filho. Mas vamos continuar. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e me hei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Eu acho interessante as coisas. As horas já se foi, eu vou concluir essa mensagem. Eu vou orar aqui porque as horas já extrapolei o horário, né? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, só agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Dê um dia de paz, um dia de bênção a todos nós. É o nosso pedido e já Te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Chorar.